Pare por um instante. Silencie as preocupações. Esqueça por alguns segundos tudo o que está ocupando sua mente. Porque talvez exista algo que Deus deseja falar ao seu coração hoje. Talvez você esteja enfrentando situações que ninguém conhece. Talvez esteja carregando preocupações que não compartilha com ninguém. Talvez esteja tentando resolver tudo sozinho. E o peso já esteja se tornando difícil demais. Mas existe uma verdade que precisa entrar profundamente na sua alma. Você não foi criado para carregar tudo sozinho. Deus nunca planejou que seus filhos enfrentassem as batalhas da vida sem sua ajuda. E sabe o que muitas vezes fazemos? Tentamos resolver primeiro. Tentamos encontrar respostas primeiro. Tentamos controlar a situação primeiro. E só depois buscamos ao Senhor. Mas a palavra de Deus nos ensina algo diferente. Em 1 Timóteo 2:1, encontramos um princípio poderoso. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Antes de tudo, antes da preocupação, antes da ansiedade, antes das decisões, antes do medo, antes das respostas humanas. Primeiro, oração. Primeiro, Deus. Primeiro, sua presença. E talvez o Espírito Santo esteja convidando você hoje a voltar para esse lugar. O lugar da dependência, o lugar da confiança. O lugar onde o coração aprende a conversar com Deus sobre tudo. Então, antes de continuarmos, feche seus olhos por alguns instantes. Respire profundamente e ore comigo. Pai amado, eu me coloco diante da Tua presença neste momento, com minhas lutas, com minhas dúvidas, com minhas preocupações, com tudo aquilo que tem ocupado minha mente. Eu reconheço que muitas vezes tentei resolver as coisas sozinho. Muitas vezes me preocupei antes de orar. Muitas vezes procurei respostas em todos os lugares, menos na Tua presença. Mas hoje eu volto meu coração para Ti. Ensina-me a buscar o Senhor primeiro. Ensina-me a colocar cada situação em Tuas mãos. Ensina-me a confiar mais na Tua direção do que na minha própria capacidade. Que a oração se torne meu primeiro reflexo, meu primeiro pensamento, minha primeira resposta diante de qualquer situação, porque eu sei que o Senhor cuida de mim e eu escolho descansar nessa verdade. Em nome do Senhor Jesus, amém. A Bíblia diz em Filipenses 4:6, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. Em tudo, não apenas nas grandes crises, mas em tudo, nos detalhes, nas decisões, nas alegrias, nas lutas, nos sonhos, nos desafios. Deus deseja participar de cada área da sua vida. Se você deseja aprender a colocar Deus em primeiro lugar em todas as situações, escreva nos comentários. Minha primeira resposta será a oração. Existe algo que transforma completamente a vida de uma pessoa. Não é dinheiro, não é influência, não é conhecimento. É a consciência de que Deus está presente em todos os momentos. Porque quando alguém aprende a falar com Deus constantemente, nunca mais enfrenta os dias da mesma forma. Os problemas continuam existindo. As lutas ainda aparecem. Os desafios não desaparecem. Mas algo muda dentro do coração. A pessoa já não se sente sozinha. Ela sabe que existe um Pai ouvindo cada palavra. E essa certeza produz paz. O rei Davi entendia isso profundamente. Por isso ele declara em Salmos 5:3. De manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Perceba algo importante. Davi não começava o dia preocupado. Ele começava o dia orando. Antes das responsabilidades, antes das decisões, antes dos desafios, ele buscava a presença de Deus. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando para muitas pessoas hoje. Não mais força, não mais capacidade, mas mais dependência de Deus.
porque existe uma diferença enorme entre começar o dia sozinho e começar o dia acompanhado pelo Senhor. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, nossa perspectiva muda. Aquilo que parecia impossível já não parece tão assustador. Aquilo que parecia pesado já não parece tão insuportável, porque sabemos que não estamos carregando tudo sozinhos. Jesus declarou em Mateus 11:28, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que convite maravilhoso! Não é um convite apenas para os momentos de crise, é um convite diário, um chamado constante para viver perto da presença de Deus. Então, neste momento, vamos orar novamente. Pai amado, obrigado porque nunca estou sozinho. Mesmo quando ninguém entende minhas lutas, o Senhor entende. Mesmo quando ninguém vê minhas lágrimas, o Senhor vê. Mesmo quando não encontro respostas, o Senhor continua no controle. Ajuda-me a criar o hábito de falar contigo todos os dias, ao acordar, ao trabalhar, ao caminhar, ao tomar decisões. Que eu não procure o Senhor apenas quando surgir um problema, mas que eu aprenda a viver em constante comunhão contigo. Coloca em meu coração o desejo de buscar tua presença. Que a oração deixe de ser apenas um momento e se torne um estilo de vida. Ensina-me a confiar em Ti em todas as circunstâncias, porque eu sei que Tu és fiel e que nunca abandonas aqueles que Te buscam. Em nome do Senhor Jesus, amém. Talvez Deus esteja mostrando hoje que oração não é apenas um compromisso espiritual. É relacionamento, é proximidade, é amizade com o Pai. E quanto mais você conversa com Ele, mais aprende a reconhecer sua voz. Se você deseja desenvolver uma vida de oração mais profunda, escreva nos comentários: eu quero caminhar mais perto de Deus todos os dias. Existe uma armadilha silenciosa que afasta muitas pessoas da presença de Deus. Ela não chega fazendo barulho. Ela não aparece de repente, ela cresce aos poucos. A correria, as preocupações, as distrações. E sem perceber, a oração começa a perder espaço. O coração continua acreditando em Deus, continua frequentando a igreja, continua ouvindo mensagens, mas a comunhão diária vai diminuindo. E quando a oração enfraquece, a alma começa a sentir os efeitos. A ansiedade aumenta, o medo encontra espaço, as preocupações parecem maiores, as decisões ficam mais pesadas, porque fomos criados para depender da presença de Deus. Jesus nos deixou um exemplo poderoso. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele separava momentos para orar. Em Marcos 1:35 está escrito: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Se o próprio Jesus valorizava a oração, quanto mais nós precisamos dela. A oração não muda apenas as circunstâncias, ela muda primeiro quem está orando, ela fortalece a fé, renova as forças, acalma o coração, traz direção, abre nossos olhos espirituais. E nos lembra que Deus continua governando todas as coisas. Talvez existam situações hoje que estão roubando sua paz. Problemas familiares, questões financeiras, decisões difíceis, lutas emocionais. Mas antes de procurar outras respostas, Deus está convidando você a falar com Ele, a entregar tudo nas mãos dEle, a confiar, a descansar. Então vamos orar novamente. Pai amado, eu entrego diante de Ti todas as áreas da minha vida. Aquilo que me preocupa, aquilo que me assusta, aquilo que eu não consigo controlar. Perdoa-me pelas vezes em que me ocupei tanto com os problemas que me esqueci de buscar a Tua presença. Perdoa-me pelas vezes em que tentei carregar sozinho pesos que deveriam estar em Tuas mãos. Hoje eu escolho confiar, escolho entregar minhas preocupações ao Senhor, escolho descansar na Tua fidelidade, renova minhas forças, fortalece minha fé,
Acalma minha mente e ajuda-me a lembrar diariamente que nenhuma situação é maior do que o teu poder, que a oração nunca seja deixada para depois, que eu aprenda a correr para a tua presença em qualquer circunstância, porque sei que o Senhor cuida de mim e nunca abandona aqueles que colocam sua confiança em ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra de Deus declara em 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Que promessa maravilhosa! Você não precisa carregar tudo sozinho. Existe um Deus que cuida de você. Se esta verdade fala ao seu coração, escreva nos comentários: eu entrego minhas preocupações nas mãos de Deus. Existe um segredo que muitos homens e mulheres de Deus descobriram ao longo da caminhada. A oração não serve apenas para pedir. A oração também serve para permanecer. Permanecer firme. Permanecer em paz. Permanecer perto de Deus. Porque a verdade é que o mundo tenta nos afastar constantemente da presença do Senhor. São notícias, são preocupações, são responsabilidades, são distrações que competem pela atenção do nosso coração. E sem vigilância, a alma começa a se distanciar. Por isso Jesus deixou uma orientação tão importante em João 15:5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Observe essas palavras. Sem mim, nada. Não algumas coisas, não poucas coisas, nada. Isso significa que a verdadeira força espiritual nasce da comunhão com Deus. Quanto mais permanecemos ligados ao Senhor, mais fortes nos tornamos diante das batalhas da vida. Mais discernimento recebemos, mais paz experimentamos, mais direção encontramos. Talvez você esteja buscando respostas para situações específicas, mas Deus está mostrando que a maior resposta é permanecer perto dele. Porque quando permanecemos na presença, recebemos sabedoria, recebemos consolo, recebemos força para continuar. E mesmo quando as circunstâncias não mudam imediatamente, nós mudamos, nosso coração muda, nossa confiança cresce, nossa fé amadurece. Então, neste momento, ore comigo mais uma vez. Pai amado, eu reconheço que preciso permanecer perto de Ti. Não quero viver apenas de experiências passageiras. Não quero buscar Tua presença somente quando surgir uma necessidade. Quero desenvolver uma comunhão verdadeira contigo. Ensina-me a permanecer firme mesmo nos dias difíceis. Ensina-me a continuar orando quando as respostas parecerem demoradas. Ensina-me a confiar quando eu não entender os teus caminhos. Fortalece minha fé. Aumenta minha perseverança, que eu nunca permita que as distrações deste mundo ocupem o lugar que pertence ao Senhor em meu coração. Ajuda-me a fazer da oração uma prioridade. Ajuda-me a valorizar cada momento na Tua presença e que eu permaneça ligado a Ti todos os dias da minha vida. Porque sem o Senhor eu nada posso fazer, mas contigo eu encontro força para continuar. Em nome do Senhor Jesus, amém. A palavra também declara em Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus não está escondido. Ele se revela àqueles que o buscam sinceramente. Se você deseja permanecer firme na presença do Senhor todos os dias, escreva nos comentários: minha força está na presença de Deus. Talvez ao longo desta mensagem, Deus tenha mostrado algo importante ao seu coração. Talvez você tenha percebido que não precisa orar apenas quando tudo está dando errado. Talvez tenha entendido que a oração não é apenas um recurso para momentos de emergência. Ela é um caminho, um relacionamento, uma ponte que mantém seu coração conectado ao céu. Porque quanto mais você conversa com Deus,
mais aprende a confiar nele. Quanto mais você busca sua presença, mais percebe sua direção. Quanto mais você ora, mais reconhece sua voz. E existe algo maravilhoso nisso. Deus nunca se cansa de ouvir seus filhos. Nunca. Ele não se incomoda quando você fala com ele várias vezes ao dia. Pelo contrário, ele deseja essa proximidade. Ele deseja essa comunhão. Ele deseja fazer parte de cada detalhe da sua vida. Por isso, a Bíblia nos ensina em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Isso não significa viver o dia inteiro ajoelhado. Significa viver com o coração conectado a Deus. Significa transformar a oração em um hábito constante, uma conversa contínua, uma dependência diária, uma confiança permanente. Imagine como sua vida pode mudar quando sua primeira reação for orar, antes de responder, antes de decidir, antes de se preocupar, antes de desistir. Primeiro oração, primeiro Deus, primeiro sua presença. E talvez este seja o convite que o Senhor está fazendo a você hoje. Comece agora, não espere a próxima semana, não espere o próximo mês, não espere sentir-se mais preparado. Comece hoje, com uma oração simples, com um coração sincero, com alguns minutos na presença de Deus. Porque uma vida transformada começa com pequenos passos de obediência. Então, antes de encerrarmos, vamos fazer nossa última oração juntos. Pai amado, obrigado porque o Senhor falou comigo hoje. Obrigado porque me lembraste da importância de permanecer em constante comunhão contigo. Eu não quero que a oração seja apenas um evento ocasional na minha vida. Quero que ela faça parte da minha caminhada diária. Ensina-me a buscar tua presença logo pela manhã. Ensina-me a conversar contigo durante o dia. Ensina-me a terminar meus dias agradecendo por tua fidelidade. Quando eu estiver feliz, quero falar contigo. Quando eu estiver preocupado, quero falar contigo. Quando eu estiver confuso, quero buscar tua direção. Quando eu estiver cansado, quero descansar em tua presença. Que meu coração nunca se afaste do Senhor. Que a oração se torne uma necessidade constante da minha alma. Fortalece minha fé, renova meu amor pela tua presença, aumenta meu desejo pela tua palavra. Ajuda-me a permanecer firme mesmo quando surgirem dificuldades. E que a partir de hoje, minha primeira resposta diante de qualquer situação seja buscar o Senhor. Entrego minha vida, meus sonhos, minha família, meus projetos, meu futuro. Tudo está em tuas mãos e eu confio plenamente em ti. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor pertencem somente ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra declara em Salmos 145:18: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Que esta promessa acompanhe você todos os dias. Porque Deus está perto, Ele ouve, Ele responde, Ele cuida, e Ele nunca abandona aqueles que o buscam. Se esta oração fortaleceu sua fé, escreva nos comentários. A oração será minha primeira resposta e não minha última opção. Se esta oração ressoou em sua alma e acendeu uma chama de esperança em seu coração, convidamos você a dar o próximo passo em sua jornada de fé. Inscreva-se em nosso canal para receber mais mensagens inspiradoras. Curta este vídeo para que ele alcance ainda mais corações sedentos e deixe seu comentário, compartilhando suas percepções, testemunhos ou pedidos de oração. Sua interação fortalece nossa comunidade e nos permite orar uns pelos outros. Não pare por aqui. Explore outros vídeos do canal e aprofunde-se em momentos de oração, reflexão e crescimento espiritual. Cada mensagem é cuidadosamente preparada para ser um farol em seu caminho, uma oportunidade de se conectar mais profundamente com a palavra e a presença de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém.
Que a paz, a graça e a presença de Deus acompanhem sua vida hoje e sempre. Amém.